Vamos orar. Obrigado, meu Senhor, pelas nossas vidas. Ajude-nos a crescer mais e mais no conhecimento da Tua Palavra. Nesse instante, nós vamos, ó Senhor Deus, estudar uma porção dela. Que isso, ó Pai, nos motive, nos anime e que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para o nosso estudo bíblico desta noite. Nós vamos estudar hoje um tema. Os irmãos sabem que eu prego expositivamente. Eu vou tentar, de alguma forma, não me perder. Eu prego tematicamente também, é claro, quando existe uma necessidade de pregar sobre um tema, mas é sempre mais difícil. Então, eu vou pedir a você que me pediu para pregar o que eu vou pregar hoje. Foi um pedido de uma pessoa que eu amo tanto, que eu pregasse sobre isto daqui. Eu escolhi um caminho nas Escrituras. Espero que isso conforte o seu coração, que você, e não só você, mas todos os irmãos, possam entender qual é o meu propósito, porque se você tivesse pedido para o pastor Viana pregar, ele teria uma outra linha de raciocínio. Mas quando eu olho para isso que foi solicitado, aí eu tenho um caminho a seguir. Eu tinha um versículo, não vou começar pelo versículo que a pessoa veio compartilhar comigo, tá? Mas eu chego nele. No final da nossa mensagem, eu volto rapidamente para ele, para depois encerrar, tá bom? A nossa mensagem. O título da mensagem é Quando Deus Diz Não. Esse é o título da mensagem. Não sei também se a pessoa, ao me mostrar o texto, pensou no não de Deus, mas, mais uma vez eu vou pregar sobre isso. Eu gosto muito de pensar na ideia de Deus dizer não para nós, tá? Como a gente sabe, uma das primeiras coisas que o ser humano aprende é dizer não. Por que será, hein? Que o ser humano, uma das primeiras coisas, se não a primeira de muitos, é falar não. Por que será? Alguém tem um chute? Eu tenho um. Ninguém chuta aqui? Eu acho que é porque é o que mais ele ouve quando ele é jovenzinho. A vida começa e tudo para ele é não. Ele quer bater no rosto do pai. Não. Ele chora de dengo. Dengo tem aqui em São Paulo? Como é que é dengo em São Paulo? Pessoa dengosa tem? Manha, criança faz manha, isso. Dengo já é uma coisa mais assim. Sei lá, deixa, não vou falar nada, não, para ninguém me chamar xenofóbico. Tem esse negócio também agora, sabia, pastor Viana? Então, a pessoa está com manha, aí eu, não, aí, em vez de querer comer a comida, quer comer uma outra coisa. Não, tem todas essas, isso daí, está de malcriação, não. Aí, a primeira coisa que ela ouve é não. E aí é o seguinte, toda negativa ela é frustrante, certo? Não existe nenhuma negativa que não seja frustrante. Então, imagina o que a criança gosta, de doce. Aí não, isso frustra a criança. Aí o adulto vai procurar um emprego, vai na expectativa de arrumar um emprego. De repente, a pessoa que entrevista, o patrão diz, não, isso frustra. O amor não correspondido dos jovenzinhos, né? Está apaixonado, só que a outra pessoa não está. Tudo isso frustra a gente, né? E eu queria que você pensasse nisso, porque Deus, Ele pode dizer não para mim e não para você. Por favor, abra a tua Bíblia em 2 Samuel. Vamos lá. 2 Samuel. Abra a tua Bíblia no capítulo 7. O capítulo 7 de 2 Samuel diz assim: disse o rei ao profeta Natã. Que rei é esse? O rei Davi.
Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nos use nesse momento, meu Pai, para a tua glória. Abençoa o teu povo, que agora, Senhor Deus, parou tudo o que estava fazendo para poder estar diante de uma tela, para ouvir da palavra, para cantar hinos de louvor, ó Pai, para orar, ó Deus eterno, para saber dos irmãos, para poder também dizer como está a sua vida, ó Pai. E eu peço que o Senhor abençoe a tua palavra, que hoje ela possa confortar os nossos corações e nos dirigir, ó Pai, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Será que existe alguns nãos que são mais doídos do que outros? Será que existe isso na nossa vida? Pois eu gostaria de pensar com você que eu acho que existe alguns nãos que são mais doídos do que outros, né? Tem até aquela ideia, algumas pessoas falam assim, o não eu já tenho. Você já viu essa expressão? O não eu já tenho. Então a pessoa vai fazer um pedido, ela já, se falar sim tá bom, mas o não eu já tenho, porque se eu não for, é não. Eu acho, quando eu aprendi isso quando eu era jovem, eu fiquei feliz com isso daí, porque isso me deu mais coragem para algumas coisas na minha vida. Mas muitas vezes os nãos, né, nos frustram mesmo, irmãos. E tem alguns que são mais doídos, sim. Quando eu quero muito alguma coisa, sabe? Aquilo lá que você desejou muito, ou deseja muito, mas está longe de você. Ou você já sabe que a resposta é não. Quando você quer muito. Também o não, quando a pessoa merece, é doído. Não é? Porque assim, não vem com esse papo, é assim, por exemplo, Elias e Júnior estavam aqui, né? Vocês têm que se policiar como marido e mulher, para não querer ser feliz. Então o Elias olha para Júnior e fala, não, eu quero fazer você feliz. E a Júnior olha para o Elias e faz a mesma coisa. Só que a nossa tendência como seres humanos é a gente querer o louvor para nós. Normal isso aí, irmãos, normal. É por isso que a gente é redimido pelo sangue de Cristo. É por isso que nós somos templo do Santo Espírito, e Ele nos dirige de uma outra forma nessa caminhada cristã até o céu. Mas vamos lá, quando eu mereço, ou eu julgo que mereço, né? Fiz tanto por você, e na hora de uma resposta positiva para nós, vem um não. Machuca isso daí. Ou aquele negócio, ninguém aqui, eu sei, todos nós precisamos pensar nisso. Uma das coisas que, assim, que machuca demais a gente é a ingratidão. Então existem negativas que doem mais do que outros. E aí você precisa pensar, o que é que eu faço com eles? O que é que eu faço com o não? E olha, veja, aqui é o seguinte, o não que está acontecendo na sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, né, também, minha amiga, eu não consigo mensurar, eu não consigo alcançar, eu não consigo enxergar. Esse não pode ser algo que todo mundo, que está à vista de todo mundo, ou pode ser algo subjetivo. Pode estar aqui no físico e pode estar no meta também. Se tiver no metafísico, piorou ainda. Que é o caso aqui que nós vamos ver daqui a pouco. A questão é que esse homem está falando aqui, eu moro numa casa boa, mas a arca de Deus dentro de cortinas. E você que é um leitor da palavra, sabe os textos bíblicos sobre isso na vida de Davi. A gente vai ver uma parte pequena disso, porque esse homem, irmãos, você vai perceber isso no final do texto. Este homem teve um comportamento exemplar, porque o que eu faço com esses nãos? Alguns de nós, infelizmente, em alguns casos, a frustração é mais forte que a gente. E no mundo que nós estamos, onde a gente ouve falar tanto que criança, né? A gente ouve falar. Eu não estou falando que isso faz parte da sua vida, que as crianças têm ouvido cada vez menos não.
Menos não, mas tem tomado mais remédio. As crianças têm ouvido menos não mesmo, mas anos passam e os laudos que chegam nas escolas aumentam o número. Então é um remedinho para não sei o que, é um remedinho para não sei o que lá. É assim que algumas crianças são tratadas. Então é assim. Vamos lá, vou dar um exemplo. E eu, de verdade, eu não ligo para isso. De verdade. Não ligo nesse... Ó, entenda o que eu vou falar. Eu não ligo que algumas pessoas partam de posições diferentes das outras. Eu não ligo disso. Eu acho que todo mundo tem que ser igualado mesmo. De verdade. Mas eu sou um homem que acredita na educação assim, ó. Imagine o seguinte: eu preciso saber de tudo o que o ensino médio tem a me oferecer? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu sou um professor de física e eu acho que um cara que tira 0, olha só o que eu vou falar, me entenda. Um cara que tirar 0, porque ele tem essa dificuldade mesmo, eu acho que ele devia passar de ano. Sabe? Eu tive um aluno que o negócio dele era desenhar. O que eu ia cobrar desse homem? Ele gostava de desenhar, só que se ele pegasse, olhasse para vocês aqui, ó, essa cena que estava aqui, e ele colocasse num papel aqui, ó, ele desenharia o que está aqui, ó. Era ele. Aí sabe o que acontece? As crianças hoje em dia recebem menos, não? Olha. Mas a criança, por exemplo, não consegue fazer uma prova em 50 minutos. Não, Neil, não, professor Neil, deu 1h40 para ela fazer. Sabe? Porque ela não consegue olhar para aquilo e não se frustrar em não conseguir terminar a prova. Em alguns casos, o não nos frustra. Eu já diante de uma criança, na verdade não sabia, a primeira vez que fui pegar a prova dela, faltava um exercício. Ela caiu em prantos. Um homem de 15 anos caindo em prantos. Porque realmente ele tem um problema. Ele não consegue se frustrar. É um problema de saúde? Irmãos, eu não sou médico. É claro que se ele tem um laudo, a gente tem que tratar diferente. Mas é isso que aconteceu com esse grupo de pessoas que a gente vive hoje. Veja a quantidade de remédios que nós estamos tomando. Então, a gente precisa ficar atento. Porque muitas vezes, essa frustração que acontece com a gente, ela é mais forte do que a gente e faz com que a gente caia. Eu não estou falando simplesmente de um não de alguém, mas é o não da vida também. E aí eu quero convidar você a olhar para as Escrituras e buscar a sua cura, em primeiro lugar, na palavra. Em primeiro lugar. Se for algo realmente patológico, que na palavra e com alguém que possa te ajudar, com o remédio que ele vai te passar, porque se é uma doença, é claro que você tem que ir atrás de uma ajuda específica. Mas eu insisto para essas doenças da alma, de qualquer um, que comece primeiro pela palavra. Porque eu sei que existem nãos que estão acontecendo na sua vida, que não está aqui no físico. Não é porque a pessoa que você ama não te quis. Não é porque você não tem o doce. É porque de vez em quando você ora ao Senhor Deus, que você está triste. Eu sei disso daí. E parece que Ele não te dá alegria. Mas eu queria te dizer, você que está passando por esse problema, o problema moderno, que um dia esse mesmo homem que quer construir um templo, ele disse ao Senhor: devolve a alegria da tua salvação. Isso não é um problema de agora, irmãos. A doença que acontece conosco. Quando você olha para Jó, ele queria morrer. Talvez como um dia você quis. Mas você está vivo ainda. Talvez você ouviu falar, mas um dia os seus olhos verão. O sentido vai aumentar. Eu sei que isso acontece conosco. E eu não quero de forma nenhuma menosprezar o teu sentimento. Mas de vez em quando, a frustração, o não, é mais forte do que a gente. Em outros momentos, algumas pessoas passam de forma exemplar
pelos nãos da vida e pelos nãos de Deus. E aí, eu quero que a gente olhe para Davi. Verso 1 do capítulo 7. Sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, olhe só o texto bíblico, e tendo o Senhor lhe dado descanso. Guarde isso. Como Davi estava? Vitorioso, e não é sem o que fazer, tá? Esse descanso aqui, não é que ele não tinha o que fazer, é o rei Davi. Esse descanso é porque ele não precisava mais ir para as guerras. Deus deu descanso de todos os seus inimigos em redor. E disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Muito bem, a motivação desse homem era sincera. Vamos lá, será que enquanto ele guerreava, ele podia construir algo para Deus? Ele estava preocupado com uma outra coisa quando ele guerreava. Mas de repente a Bíblia nos diz, porque é assim, sempre desse jeito, é o Senhor, sempre a Bíblia fala, é o Senhor, mesmo nas coisas ruins, é o Senhor que está conosco, é o Senhor que dirige tudo. E quando ele estava em guerra, era o Senhor, e agora que ele está descansando, é o Senhor. Então a Bíblia está nos dizendo que Deus dá descanso de todos os inimigos para ele. Muito bem. Era uma coisa comum, quando um rei não tinha mais inimigos, até construir algo para o seu Deus. Isso era uma coisa comum. O Senhor Deus, ele não precisa dessas coisas. Eu não vou chegar nessa parte, porque hoje eu não estou pregando expositivamente, não é o capítulo 7 que eu vou pregar hoje, tá? Mas eu estou pregando um tema. Então eu não vou ler o capítulo 7, muitos versículos. Eu peço que você leia depois, você vai entender o Senhor Deus, e é lindo como o Senhor trata isso. E se você pegar o texto de Crônicas depois, vendo a forma como Davi se posiciona, depois de ouvir tudo de Deus, é maravilhoso, irmãos. Se vocês que talvez estão lembrando dos textos, você que faz sua leitura bíblica anualmente, está lembrando dos textos, irmãos, é uma coisa, é assim, para a gente estar motivado mesmo com a atitude dele. Mas eu queria te dizer que muitas vezes a nossa motivação, ela é sincera. E o que eu quero dizer quando eu estou falando assim, a nossa motivação é sincera? O que é ser sincero aqui dentro? Esse desejo sincero aqui dentro é aquilo que está escrito em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É isso que eu estou dizendo. Motivação sincera. O desejo que surge aqui dentro, ele é sincero. Então, o fim da nossa vida tem que ser a glória de Deus. Então vamos lá, voltando ao casamento. Por que eu estou casado? Para glorificar a Deus. O fim de tudo é isso, é glorificar a Deus. A educação que eu dou para os meus filhos, ou o cuidado que eu dou para os meus filhos, o fim de tudo isso é a glória de Deus. A submissão, por exemplo, ao patrão. Não estou dizendo que a gente não pode mudar de emprego. A gente pode mudar de emprego. Mesmo funcionário público, tem algum funcionário público aqui? Não, né? Mesmo funcionário público pode mudar de emprego, sabia? É que eles não mudam. Mas ele pode mudar, todo mundo pode mudar. Não estou aguentando mais, pode mudar, mas vamos lá? Estamos trabalhando? Temos que ser submisso ao patrão. Submisso ao patrão como? Ao Senhor. Não é isso? Não é isso? A submissão, até vamos imaginar, a submissão que a Bíblia orienta da mulher ao marido, das ovelhas ao pastor, da gente como igreja aos irmãos em Cristo. Nós temos que ser submissos aos nossos irmãos em Cristo, porque muitas vezes nós estamos errados. O fim da submissão é a glória de Deus. Esse é o fim da submissão. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o fim. Então, quando eu digo que a motivação de Davi, ou a nossa motivação, certo?
quando ela é sincera, o fim dela é a glória de Deus. O fim, nossa motivação. Aí, olha só, vamos agravar a situação aqui, porque o negócio é o seguinte: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Olha para o verso 3. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Opa, espera aí. Vamos agravar mais a situação? Parece que Deus aprovou. Na conversa entre o rei e o seu conselheiro, vamos lá, por favor, vamos lembrar o que é um profeta? Vamos lembrar? Um profeta é um homem tirado dentre os homens para representar Deus perante os homens. É desse jeito. Um profeta do Senhor, ele não tem medo de nada, ele é destemido. Um profeta do Senhor, ele é destemido. Existiram profetas, e você, na sua leitura do Velho Testamento, teve gente que duvidou da palavra dele. E ele falou assim: se eu estou mentindo, então eu vou morrer. Teve homem que teve coragem de falar isso. Teve outro que falou assim: você acha que eu estou mentindo, pois a gente nunca mais vai se ver, porque você vai morrer. Então, um profeta é um homem desse. O rei se dirige ao profeta e o profeta diz assim: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Além do coração ser sincero, o profeta olha para o rei Davi e diz: o Senhor é contigo. Mas você sabe que não foi Davi que construiu o templo. Quem constrói o templo é Salomão. Depois você vai poder ler a parte de Crônicas, que vai falar bastante sobre isso, e não só uma vez vai dizer o motivo desse homem não construir o templo. E eu deixo para você estudar a Bíblia. Talvez alguém aqui já saiba porque Davi não construiu o templo. Alguns aí já sabem porque Davi não construiu o templo, mas é nítido nas Escrituras o porquê Davi não construiu o templo. Quem constrói o templo é Salomão. E aí eu quero só te fazer uma coisa, porque será que Deus aprovou mesmo? Porque aqui está dizendo: o Senhor é contigo, vai e faze tudo quanto tem no teu coração, porque o Senhor é contigo. Irmãos, olhe as palavras de Salomão em relação a este evento na vida de seu pai. Vá, por favor, para 1 Reis, capítulo 8. Olha as palavras do rei Salomão. Verso 17 do capítulo 8 de 1 Reis diz: também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Meus irmãos, grife esse texto na sua Bíblia. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste no teu coração edificar casa ao meu nome, a Bíblia diz: bem fizeste em propor no teu coração. Irmãos, Deus aprovou o desejo desse homem. A motivação de Davi era realmente sincera. Só que daí você vai continuando o texto comigo. A Bíblia diz no verso 4: porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? E aí o texto continua, Deus explicando o não dele a Davi. Mas Deus diz não a Davi nesse contexto
que a Bíblia nos apresenta, em que Davi tem um desejo, esse desejo vem de uma motivação sincera, e isso é aprovado pelo Senhor. Que texto que pode nos deixar com um nó na cabeça. O texto está dizendo que o motivo era sincero, era louvável, era algo legítimo, e Deus reconheceu isso na vida do rei Davi. E mesmo assim, Deus diz para ele: você não vai construir o templo. Então, olha só, depois de toda, imagine, obediência de Davi, se nós pensarmos que ele obedeceu mais do que foram os seus pecados, é claro que seus pecados foram muitos, mas ele é o rei de Israel, sempre lembrado durante toda a Bíblia. Ele é o rei de Israel, lembrado por toda a Bíblia. Ele é o rei de Israel, que é dirigida a ele as palavras que ele é o homem segundo o coração de Deus. Então, quando Deus escolhe um homem, escolhe aquele chamado Davi. Quando o povo escolheu um homem, o homem segundo o coração do povo é Saul. Este é o homem. Esse é o homem que todo mundo tem como exemplo. Esse é o homem que a Bíblia nos conta que ele é, que o Senhor Jesus vem dele. Esse é o homem que quer construir o templo. Será que a gente não pode acabar nossa vida com chave de ouro? Depois de tudo o que aconteceu, será que a gente não pode simplesmente terminar a nossa vida de uma forma louvável para nós? E aí, eu quero que você lembre, por exemplo, de Moisés. Não vamos ver Moisés, mas Moisés pediu uma coisa para Deus, e Deus foi tão duro com ele que falou para ele: não me fale mais sobre este negócio. E isso foi o pedido daquele homem de entrar na terra. Então, será que a gente não pode terminar a nossa vida com chave de ouro? Irmãos, é claro que a gente pode. É claro que a gente pode. Mas, quando Deus disser não para a gente, qual vai ser o nosso comportamento? O que a gente tem feito quando Deus olha para nós e diz não? O que eu faço quando isto acontece? Muito bem, vamos lá. Uma das coisas que a gente poderia pensar é: puxa, depois de tudo isso, com que direito Deus faz isso? A gente podia pensar nisso daí. Bom, aí eu quero falar assim para você: responder que Ele é Deus é o suficiente? O que você acha? Ninguém vai discordar disso, né? Ninguém vai discordar que responder a uma pergunta como essa, que direito Ele tem, né? Responder que Ele é Deus é o suficiente. Não para todos, mas eu sei que quem olha para o Senhor Deus com amor, respeito, e sabe de todo o amor que Ele tem por nós, como foi cantado hoje, sabe que ao falar que Ele é Deus, tudo acaba. Então vamos lá, vamos continuar. Ele é Deus, então Ele pode fazer o que Ele quiser. O que você acha? O que você acha? Pode, não pode? Claro que pode. A gente não é daqueles que fala: se Deus pode fazer tudo, então Ele pode construir uma pedra que Ele não pode carregar. Isso é ser boboca. Com todo respeito aos bobocas, tá? Eu quero respeitar os bobocas, não quem faz uma pergunta dessa, tá bom? Com todo respeito aos bobocas, isso é ser bobo, certo? Deus, Ele pode fazer o que quiser. Agora, entenda uma coisa: a partir do momento que Ele decide, Ele não muda. É lindo isso, não é? De novo, ó, Deus pode fazer o que Ele quiser, mas a partir do momento que Ele decide, Ele não muda. Então, sabe o que Ele faz para poder se relacionar com a gente? Ele se limita. E esse negócio de limitação está no nosso coração, sabe? Sabe aquele negócio, essa criança não tem limite, sabe isso aí?
Sabe, já ouviu isso ou não? Isso não existe. Quer um exemplo? Manda ele jogar bola. Esse é o meu exemplo. Nas escolas, nas minhas mensagens, é assim. Vamos jogar bola. Toda a idade que você teve, todas as vezes que você entrou num campo, quando a bola bateu na rede, né, sabe? Passou a linha, foi gol. Não adianta o cara sem limite falar, eu sou goleiro, e quando passar da linha aqui, no meu gol não é. Você acha? Ele não vai enfrentar os outros 11. Vai? Não vai. Sabe? Isso está no nosso coração, esse negócio de limite. Está no nosso coração. E Deus, Ele se limita para se relacionar com a gente, meu irmão. Ele escreveu isso aqui, ó, porque Ele próprio se limita para falar com a gente. Então é assim, Ele olha para nós e fala assim, eu, para poder me relacionar com alguém limitado, eu preciso me limitar. É isso que Ele faz, foi isso que Ele fez. Ele pode fazer o que Ele quiser, mas Ele se limita. Com que direito Ele diz não a Davi? Com que direito Ele diz não a mim e a você? Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar, meu irmão, minha irmã, na crucificação. É aqui que eu quero chegar nesse momento. A questão é, antes da crucificação, o Senhor Jesus, o Deus Filho, que se fez homem, pediu uma coisa ao Pai. E você sabe, você que já me viu pregar sobre os não de Deus, e eu já vou dizer a você, eu sempre vou chegar aqui. Quando a gente pensar que Deus diz não para nós, a gente tem que pensar nesse texto. A gente tem que pensar nesse momento da vida de Cristo. É nesse momento. É naquele momento que Ele está indo para a cruz. Ele sabe que vai para lá. Mas Ele humildemente ora ao Pai. E a gente sempre tem que lembrar dessas coisas, irmãos. O Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, 100% Deus, Ele também é homem, 100% homem. E a Bíblia nos conta também que Ele passou pelas mesmas tentações que a gente, as mesmas. Então é aquele negócio, todo mundo que pegou na mão de alguém que estava morrendo. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de pegar na mão de alguém que está morrendo. Na hora da morte mesmo, que as coisas é um momento de despedida, vamos falar assim, é ruim para quem morre e para quem está vendo a pessoa morrer. Nós somos fracos, nós não nascemos para a morte, nós nascemos para a vida. Por isso que o Senhor Jesus, Ele nos oferece a vida eterna. Por isso que Deus, Ele nos oferece a vida eterna. Por isso que Ele veio atrás da gente. Por isso que Ele nos amou primeiro. Ele nos dá a vida, e a vida é eterna. Então eu aproveito e digo, creia em Cristo, é a vida eterna que Ele quer te dar. Não quer que ninguém morra. A morte é uma consequência de estarmos longe dEle. E aí a humanidade paga pela morte. Mas o que o Senhor Jesus, o Deus eterno, que nos fez um dia, que nos criou, quer que a gente viva. Agora, qual era o desejo do nosso Senhor Jesus? O desejo do nosso Senhor Jesus é estar sempre próximo de Deus. Tenho dito durante toda a minha vida de pastor e pregador, você não precisa ir para o inferno. Cristo já foi lá por você. E não é sofrer o castigo eterno, não é isso. É sofrer o desprezo do Senhor, o abandono do Senhor. Na cruz, foi isso que aconteceu. Por que me desamparastes? Essas são as palavras do próprio Cristo. Então, sabendo que isso aconteceria, e tendo temor, e tremor por causa disso, Ele faz um pedido a Deus, um pedido ao Pai, depois de uma vida de obediência, ninguém foi igual a Cristo, não existiu nenhum homem antes dele,
na época dele. Não adianta nós olharmos por mais santo que está aqui nesse templo ou aí em casa. E nós temos que buscar santidade sem parar, sem parar, sem parar, é isso mesmo. Então é claro que existem níveis de santidade, níveis de relacionamento com Deus, existe, eu sei disso. Mas nada se compara a Cristo. Não existe ninguém que chegue próximo dele. Sabe por que eu não posso ir para a cruz? Porque o meu sacrifício não seria aceito. Como vamos conquistar o céu? Através de dinheiro? Ou indo para a cruz? Nada serve para Deus. A única coisa que serve é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo por mim e por você. É a única coisa que serve. Você pode dar tudo. A Bíblia diz, eu posso dar tudo, mas se não tiver amor, não vale nada. Isso é isso da terra. Na terra, se não tiver amor, não vale nada. Agora, qual o preço nós vamos pagar pela nossa alma? Só o Senhor Jesus podia fazer isso por nós. Creia nisso, entregue sua vida a Cristo. Seja um crente fiel à palavra do Senhor. Creia que Ele pode mudar sua vida, porque Ele é poderoso para isso, e Ele é poderoso para vencer a morte. E por isso que nós cremos que Ele está vivo, está no céu sentado à destra de Deus, um dia vai vir nos buscar. Creia nisso. E Ele, sabendo que ia passar por isso, por nós, o livro de Isaías já contava sobre Ele. Ele é o conhecedor supremo das próprias palavras que são dele, que falam sobre Ele desde o início. Ele, sabendo disso, Ele faz um pedido ao Pai. Vamos lá para Mateus, por favor. E nós vamos para o capítulo 26. Vamos lá para Mateus. No capítulo 26, no verso 38, a Bíblia nos diz o seguinte: então lhes disse, falando para os seus discípulos, o Senhor Jesus: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Vamos lá. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras: Pai, se possível for, passa de mim o teu cálice. Se eu tiver que beber, faça-se a tua vontade. Nós já sabemos, né? O Senhor Jesus não tinha medo da cruz, tá? O Senhor Jesus, pastor Viana, é aquele tipo de homem como foi falado hoje pela manhã, valente. Se aquelas pessoas lá relatadas no livro dos mártires por dia, está com aquele pensamento, o senhor acha, né, só uma brincadeira, que o Senhor Jesus tinha medo da cruz? Não era disso. Ele tinha medo, né? Ele tinha pavor, ele estava triste por causa de ficar longe do Pai, mesmo por algumas horas. Mas, por favor, qual foi a resposta de Deus para o Senhor Jesus? Não. Sabe por quê? Algumas pessoas podem um dia pensar: Deus pode fazer o que quiser, Jesus podia ter descido da cruz. Não, Ele não podia. Porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Isso já estava decidido.
E a partir do momento que o Senhor Deus decide, Ele se limita para poder se relacionar conosco e a gente ter confiança, tanto na história passada como na história que será contada ainda. Nós temos fé, porque Ele se limitou para se relacionar conosco. E ao se limitar, Ele disse não para si mesmo. É louco ou não isso? Por isso que nós somos salvos pela loucura da pregação. Então, o Senhor Deus diz não para si mesmo. Na pessoa do Pai, diz não para a pessoa do Filho. Não. Aí, eu quero que a gente volte para o livro de Reis. 1 Reis, capítulo 8. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 8. Só para nós lermos de novo o verso 18. A Bíblia nos diz: porém o Senhor disse a Davi meu pai, porquanto propuseste no teu coração edificar casa ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Muito bom. A gente falou que isso é sincero. A gente chegou à conclusão que isso aqui foi uma coisa boa. A motivação era louvável. O sentimento era legítimo. A ideia de Davi era realmente a glória de Deus. A gente chegou nessa conclusão. Agora, vamos lá. Foi sincero mesmo? Porque a gente, por enquanto, nós falamos que foi. Foi isso que a gente fez. Foi sincero mesmo? Que a gente está olhando para as Escrituras, olha, Deus aprovou, então era sincero. Lembra o que eu falei, o que nós estamos falando com o não de Deus? O que nós estamos fazendo quando Deus diz não para nós? E aí eu vou dizer a você mais uma vez, não importa se é aqui, ó, onde todo mundo vê, ou se é aqui, ó, onde ninguém vê, está na sua mente, está aqui, ó, nas entranhas, sabe como a Bíblia diz? Aqui, ó, nessa parte que fica gelada, aqui, ó. Sabe isso aqui? Nessa aqui que acelera. Talvez seja aqui que o não está acontecendo. E aí está apertado aqui. Aqui a gente está passando mal, sabe? O que nós temos feito com o não de Deus, quando as coisas são como a de Davi. Porque olha, as nossas fraquezas, certo? Os nossos caprichos, eu não estou entrando nisso, porque eu não tenho condições de falar sobre essas coisas. A gente está falando daquilo que aconteceu na vida de Davi. E eu estou dizendo para você um não, quando tudo é legítimo, quando tudo é sincero, quando a motivação é glorificar a Deus. É isso que eu estou falando. De repente recebe o não, então isso nos frustra. É disso que eu estou falando nesse instante. Agora, é sincero mesmo? Então peraí. Então vamos lá, se é sincero, então eu não posso esquecer que daí eu aprendi uma coisa com o apóstolo Paulo. Vamos lá para Filipenses capítulo 2. É sincero o que está no nosso coração? Vamos ver se é mesmo? Ótimo. Filipenses 2. Olha só. Eu tenho um desejo na minha vida. E esse desejo vai glorificar o nosso Deus. Certo? Vamos lá? A Bíblia nos diz assim no verso 3 do capítulo 2 de Filipenses: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Aí as Escrituras dizem que cada um considere os outros superiores a si mesmo. Espera aí, nós sabemos quem construiu o templo. Quem foi? Salomão, né? Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Opa! Davi não podia construir o templo, mas Deus disse que o templo ia ser construído? Disse. E disse quem construiria o templo? Disse. Puxa vida. Agora vamos lá, eu queria andar aqui, sabe? Sinto saudades de andar aqui. Mas vamos lá, faz de conta que eu estou andando aí. Certo? Ô gente, é o seguinte.
Eu tenho sonhos para essa igreja. E você também tem. Eu tenho sonho para os meus filhos. Vocês também devem ter para os seus. Eles serão realizados por você? A gente não sabe. Não é? A gente não sabe disso. Mas a gente queria que a nossa família fosse melhor. Ou não? A gente queria que a nossa igreja fosse melhor. O Senhor, como pastor, não quer nunca que essa igreja fique sem. Certo? Porque aqui tem que ter plano A, B, C, D, E. Porque é um no forno e outro na forma. É sem parar. Não é? Eu não sei. Eu queria que a nossa igreja fosse uma referência em Vila São José. Que a gente fosse dono do quarteirão, que a gente tivesse condições de realmente oferecer as coisas para a comunidade, e a gente ensinasse o povo a viver. Como é que se vive? Porque a pessoa tem que olhar para você e saber como é que é ser marido. Ué, já está na faculdade, filho? Como é que se comporta numa faculdade? Tem que saber, quem ensina é você. Você que ensina. É desse jeito. Como é que as pessoas deviam dirigir? Igual você, Mauro. Porque é você que ensina o povo a dirigir. Desse jeito. Nós temos sonhos. A gente tem um monte. Agora, será que vai acontecer na nossa vida? Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. E as sementes que nós estamos plantando? E para você em casa? Olha, que os meus netos cheguem lá, tá bom? Se eu não conseguir chegar lá, porque Deus pode falar não para mim, mas que os meus netos cheguem lá. Não dá para todo mundo fazer todas as coisas, meus irmãos. Não dá para todo mundo ter todas as coisas. É claro que um monte de sentimento é legítimo, mas muitas vezes você vai estar plantando sementes aqui. Quais são as sementes que vocês estão plantando, que eu estou plantando? Porque se não for eu, por que não pode ser o outro? Será que toda a glória de Vila São José tem que ser dirigida à minha pessoa, por exemplo? Ou todo o sucesso da minha família precisa ser dirigido à minha pessoa? Porque assim, vamos lá. Olha só. Os meus filhos sempre foram conhecidos como filhos do Neil. O que vocês acham? Só que já existem lugares que eu sou apresentado como pai da Maria Isabel. Essa relação de poder tem que se inverter mesmo. Está tudo certo nisso. E daqui a pouco, pastor Viana, nós não vamos ser mais os pastores de Vila São José. Serão outros homens, porque a gente tem que passar mesmo. E eu não estou falando que a gente vai embora. Não é isso que eu estou falando, nada de ir embora, né? Eu não vou. Vai me mandar embora? Estão querendo mandar. Ninguém falou não aqui, irmãos. É brincadeira, é brincadeira. Falaram não, falaram. É brincadeira. Os irmãos só que falaram, não, Neil, não vai embora não. A gente gosta de você, que bom. Joia. O que a gente está plantando? Porque é o seguinte, não atente cada um para o que é propriamente seu. Eu também quero construir o templo. Eu também quero. Eu também quero ver a obra de Deus crescendo. Eu também quero deixar tudo pronto. Mas tem que ser na minha pessoa, no meu ministério. Aí, a Bíblia continua, de sorte que haja em vós. E aí é lindo, irmãos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando Deus diz não para Cristo, Ele vai para a cruz por nós. Agora, eu quero voltar lá no texto. Eu não vou voltar para ler, mas eu quero que a gente volte à memória. Lembra do texto? Você fez bem. Você fez muito bem. Irmãos, que bom. Isso, já pensou Deus olhando para nós e falando, isso é bom que você está fazendo. Só que você não vai construir. Qual é a minha atitude? E aí eu tenho que terminar essa mensagem
confortando todos os corações. Todos os corações estão ouvindo não hoje. Todos os corações. Porque o que eu faço com isso que Deus fez comigo? O meu sentimento é sincero de verdade? Olhe a atitude de Davi. Porque se o sentimento é sincero, aí a gente tem que vir para Filipenses, então tem que ser igual ao de Cristo. Porque se não for igual ao de Cristo, nós não vamos falar que é verdade. E a gente vai denunciar, irmãos. Todos nós vamos falar assim, é mentira desse aí. É mentira. Porque aquele negócio, hein? Olha só. Eu amo a igreja, não vem no culto. Que conversa é essa, Mel? Eu amo minha esposa, nunca está em casa. Está estranho isso aí. Eu não estou entendendo, eu não entendo. Vocês me perdoem esse negócio aí de que eu amo a Deus. Eu amo a Deus, mas não estou vendo você na obra. Não, eu sou igreja sozinho, é estranho isso para mim. Me perdoa, todos vocês, tá bom, que me ouvem e que por acaso pensam assim. Me perdoem. Não, se você ama Cristo, você cumpre os mandamentos. Tá? Se você ama Cristo, que é o noivo, você tem que amar a noiva e tem que ser noiva junto com os outros crentes. Dá para entender isso aí? É o mesmo sentimento de Cristo, o mesmo. Então vamos ver a atitude de Davi e terminar a mensagem com uma leitura bíblica que tem que nos motivar. Eu não vou construir o templo, excelente, mas fora dele eu também não fico. É gostoso ou não é? Eu não fico fora dele, não. Não fico. Eu não vou construir o templo, mas deixa comigo. Vamos lá. Isso aqui é lindo, irmãos. Vamos lá para 1 Crônicas. Primeiro Crônicas, capítulo 28. Muito bem, eu não construo o templo, mas veja o que eu faço, tá? Só usando a pessoa de Davi com a minha pessoa. Verso 11 do capítulo 28 de 1 Crônicas. E deu Davi a Salomão seu filho a planta do alpendre com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Para um pouquinho aqui. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Este é um sentimento de alguém que realmente queria construir o templo. Se Deus merece aquilo que você não foi permitido fazer, então tudo que estiver no seu alcance, você fará para que isso aconteça. Mesmo que Deus diga, você não vai concluir. O que ele faz? Ele continua a obra, meus irmãos. A obra tem que continuar. E é isso que Davi faz. Ele entrega o projeto. E também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas sagradas, e para as turmas dos sacerdotes, e para os levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios da casa do Senhor. Então está aqui todo o projeto. Então ele vem para Salomão, vem para os líderes do povo e fala assim: aqui está o projeto. A Bíblia não encerra a ação de Davi aqui. A ação de Davi não está encerrada, porque a Bíblia continua nos dizendo, no verso 14: e deu ouro, segundo o peso do ouro, para todos os utensílios da casa de cada ministério. Também prata, por peso, para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada ministério. E o peso para os castiçais de ouro, e as suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal, e as suas candeias, também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal, e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal.
Continua no verso 16: também deu ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata, e o ouro puro para os garfos, e para as bacias, e para os jarros, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça o seu peso, e para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo dos carros, a saber, dos querubins que haviam de estender as asas. Já está escrito aqui que como será o templo, e cobrir a arca da aliança. Tudo isso, disse Davi, fez-me entender o Senhor, por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. E disse Davi a Salomão seu filho. Pronto, peraí. Construir o templo eu não vou, fora dele eu não fico, está tudo aí. Então é isso que a gente tem que fazer, pastor Viana. Quando Deus falar, já não é mais com vocês, a gente não vai desistir, a gente vai continuar a obra, mesmo que esteja na mão de outro, porque Ele faz tudo o que faz, junta tudo o que precisa, faz todos os desenhos, está tudo na mente dele, Ele organiza tudo, e diz a Salomão: esforça-te, tem bom ânimo, e faz a obra, não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará, até que acabe toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aqui tem as turmas dos sacerdotes e dos levitas, para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria, de toda espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo, para todos os teus mandados. Este é o sentimento de alguém que se parece com Jesus. Deus diz não para ele, e ele diz para Deus: até onde eu posso ir? E aí eu te peço, quando Deus te responder, faça tudo até onde Ele te deixar fazer. Sabe por quê? Porque a obra não é nossa, e a glória é sempre de Deus. Deus te abençoe. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, obrigado pelo exemplo na vida do Teu servo, que, ó Santo Deus, nós possamos ter o sentimento que Cristo teve, indo para a cruz e Te servindo, ó Pai, como um homem humilde aqui, sendo Deus, não usurpou, ó Pai, essa condição, mas se fez obediente como homem, ó Pai, e Ele morreu por nós. Eu Te agradeço por isso, e clamo que esse sentimento, ó Pai, surja em nossos corações, para que nós possamos Te servir, como Jesus Te serviu. Abençoe as nossas vidas, e nos dá, ó Senhor Deus, condições de fazer a obra, até onde o Senhor quer que a gente faça, e não nos deixe desanimar, não nos deixe frustrar, mas nos usa para a honra, louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar ainda? Então pode vir. Irmãos, uma boa semana para vocês, até quarta.